Alô, povo de Deus, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero vos saudar na paz de São Jesus Cristo. Um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde, uma boa noite para quem está de noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu já era para ter falado desde o ano passado. Estão me cobrando desde o ano passado. E nós temos 3 temas para falar a seguir. Nós vamos falar hoje. O primeiro tema vai ser Papa Leão XIV. Seria o oitavo ou último Papa à luz da Bíblia? Porque muita gente, desde o ano passado, está me perguntando: pastor, por que oitavo Papa? Por que o oitavo? O que tem isso a ver? Esse é o último Papa? E tantas outras coisas que me perguntam, né? E eu fiquei de dar uma resposta para algumas pessoas justamente sobre esse tema, tá? Depois nós vamos falar sobre feminicídio no Brasil, espírito do anticristo à luz da Bíblia, porque a Bíblia fala que o anticristo ele não vai respeitar as mulheres, ele não vai gostar de mulher, certo? E isso está lá em Daniel. E também vamos falar outro tema que será Estados Unidos e Israel versus Irã. Seria a guerra de Gog à luz da Bíblia. Porque muita gente está me perguntando: ei, pastor, vai ser a guerra de Gog e Magog? O que o senhor me diz sobre essa guerra? Vai ser, já é o Armagedon? Já é a última guerra? Já é a terceira guerra mundial? Então nós vamos dar uma resposta dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática, né? Aqui, o tema hoje será Papa Leão XIV. Seria o oitavo ou último Papa, à luz da Bíblia. O seguinte, como muita gente tem nos perguntado, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse último Papa, né? Ainda que um pouco atrasado, né? Nós estamos um pouco atrasado quanto a isso, mas nós vamos fazer uma reflexão, entendeu? Como eu já falei, desde o ano passado, muitos têm me perguntado sobre esse último Papa. Algumas perguntas, não é? Vou repetir de novo. Pastor, por que estão falando que esse é o oitavo Papa? Esse seria o último Papa? E outros ainda me perguntam, seria o anticristo, ou a besta do Apocalipse, ou o falso profeta? Bom, sempre que se levanta um novo presidente dos Estados Unidos, ou um novo Papa, surge sempre as mesmas perguntas. Esse presidente dos Estados Unidos não seria o anticristo? Não é? Esse último Papa não seria o falso profeta? Ou seria o último Papa? Quanto aos presidentes dos Estados Unidos, foi assim com Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, não é? E por último, Donald Trump, esse que está no seu segundo mandato. Até foi citado em alguns canais da internet e TikTok, né? Citaram Daniel 9:27. Nós vamos ler agora Daniel 9:27, vamos explicar que não tem nada a ver, né, com o tratado de paz que houve algum tempo atrás, alguns meses, e que paz nenhuma você está vendo, a guerra continua. Mas quando Donald Trump tentou aí fazer um tratado de paz com o Oriente Médio, juntando outras nações do Oriente Médio, eles citaram, eu vi homens, líderes citando, eu vi uma mulher também citando no TikTok e outras redes sociais também, pessoas falando sobre Daniel 9:27, que diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eles estavam falando que Daniel 9:27, isso aqui estava se cumprindo com Donald Trump agora recentemente, que tinha feito um pacto de paz aí, só que a gente sabe que essa profecia não se cumpriu ainda. Essa profecia aqui é sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Isso aqui vai se cumprir na grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada.
Porque Deus fala para Daniel, capítulo 9, 24, as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Né? Eu não quero ser igual papagaio, porque eu já expliquei isso aqui, entendeu? Eu não quero repetir sempre, mas eu já expliquei sobre isso aqui nos meus vídeos, sobre justamente esse capítulo 9, versos 24 a 27, eu explico tudo direitinho, tem alguns vídeos aí que eu já fiz no YouTube, falando sobre isso. Mas Donald Trump não fez nenhum tratado de 7 anos com Israel, entendeu? Até porque o anticristo vai fazer com Israel. E na metade dos 7 anos, vai haver uma falsa paz de 3 anos e meio, a guerra vai acabar, e depois vai estourar a última guerra mundial, né? Que é o Armagedon, capítulo 16, verso 16, que está lá em Apocalipse. Então, não tem nada a ver esse versículo aqui com Donald Trump. Tá? Até porque ele não firmou concerto de 7 anos, coisa nenhuma. Mas pastor aqui fala por uma semana. Essas semanas são semanas de ano. Né? Eu poderia explicar aqui tudinho. Nós estamos entre a 69ª e 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, elas vão completar, depois do arrebatamento da igreja, findando 7 anos de tribulação. Tá? Então, 7 anos de tribulação é a última semana de Daniel, que são semanas de anos. Mas como eu já falei, eu já expliquei isso em outros vídeos, eu não quero repetir, porque o assunto aqui é outro, mas citaram esse versículo aqui como se já estivesse se cumprindo. Não é? E nós vemos, né, que justamente eles estão dizendo que essa profecia se cumpriu quando Donald Trump assinou um acordo de paz recentemente com o Oriente Médio, citando que ele seria o anticristo. Inclusive falaram que o Donald Trump era o anticristo, sendo que esse tratado não durou nada. E a guerra continua agora mais intensa, né? A guerra está mais intensa ainda. Então eu já expliquei Daniel 9, 27, isso aqui não é para agora. Isso aqui é para depois do arrebatamento na grande tribulação. Porque o Senhor fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, sobre Jerusalém, capital de Israel. Tá? E sobre Israel. Certo? Então, isso aqui ainda não se cumpriu. Tá? E Deus não fala que é sobre a igreja essas 70 semanas. Essas 70 semanas, ou a última semana de Daniel, completando as 70 semanas, é juízo para os ímpios e juízo para Israel também. Né? Que nós sabemos que mesmo que Israel esteja em desobediência, mas Deus tem uma promessa com Israel. Mas que Israel também será um pouco punido na grande tribulação. Porque a Bíblia diz que ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só um remanescente de Israel se salvará. Só um remanescente. Né? E um desses remanescentes nós sabemos que são aqueles 12 mil de cada 12 tribos de Israel que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Certo? Vão pregar o evangelho. É um dos remanescentes, que faz parte desse remanescente, que são 144 mil selados de Israel, que está lá em Apocalipse, no capítulo 7. Né? Então, o que acontece? Aí eu já expliquei isso aqui. Voltando aqui sobre o Papa, tá? Sobre o Papa, porque eu ainda quero falar sobre o anticristo, que o anticristo, né, pelo que eu entendo, ele não será um americano de descendência americana. Tá? Ele será um descendente de judeu. Que quando Jacó abençoou seus filhos, ele falou que de Dan sairia um, que seria serpente junto ao caminho, morderá os calcanhares de seus cavaleiros e julgará Israel. É isso que o anticristo vai fazer. Entendeu? Você vê que a tribo de Dan foi escolhida das 12 tribos de Israel que está lá em Apocalipse, no capítulo 7. Né? Não falha a memória, fala. Justamente nas 12 tribos, parece capítulo 14 também. E essas 12 tribos, você não vê a tribo de Dan, porque até no Velho Testamento era uma tribo idólatra, deu muito trabalho para Deus, se desviou muito de Deus. E parece que Deus se cansou, entre aspas, porque Deus não cansa, mas você entende a minha linguagem. Deus se cansou da tribo de Dan e excluiu lá em Apocalipse e substituiu pela tribo de Manassés, filho de José. Filho de José. Entendeu?
Então, tudo nos leva a crer que o anticristo ele será um descendente judeu. Inclusive passou no seriado da Record, né, sobre o Apocalipse, e muita coisa que passou ali, a maioria ali que passou eu concordo, tá tudo dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, né? Passou a ter seriado do Apocalipse na Record, certo? Então, voltando ao assunto do Papa Leão XIV, sabemos que ele tomou posse no dia 18 de maio de 2025, na Praça de São Pedro, no Vaticano. E posteriormente ele tomou posse, tá, da Basílica de São João de Latrão. Não é ladrão, irmão. São João de Latrão, com T, tá? Em 25 de 5 de 2025. Então, respondendo essas perguntas, se esse seria o último Papa, o oitavo Papa, tá? Nós vamos dar uma resposta bíblica. Bom, se hoje mesmo, tá? Eu quero explicar uma coisa. Se hoje mesmo, hoje é dia 25, tá? De março de 2026, na parte da manhã, tá? Se hoje mesmo a igreja, que o Apocalipse chama noiva, fosse arrebatada, tá? Como fala em Lucas 17, verso 36, 34 a 36, aquela parte que fala que naquele dia dois estarão no campo, um subirá onde ficará, dois estarão de noite dormindo, um subirá onde ficará, não é? E dois estarão de manhã, um subirá onde ficará. Aí Jesus fala nos fusos horários da terra. Isso também eu já expliquei em outros vídeos. Não quero repetir aqui. Tá? Se hoje mesmo a igreja for arrebatada, esse Papa que está aí, Leão XIV, ele já seria o último Papa. Com toda certeza. Já seria o último Papa. Porque teria mais 7 anos de tribulação e depois Jesus viria para estabelecer o milênio e tirar toda a idolatria de todo mundo, tá? Adoração a outros deuses, e estabelecer o seu reino, que será perfeito e eterno, certo? E aqui ele vai reinar por 1000 anos com a sua igreja para os lados de Jerusalém, ou seja, nós vamos estar na Nova Jerusalém de cima. E Jerusalém, capital de Israel, diz a Bíblia, está claro, que será a capital do mundo. Capital do mundo, né? Isso também eu já expliquei, eu não quero ser papagaio, sabe? Tá repetindo as coisas, mas eu já expliquei sobre isso também. Tá? Então, agora, respondendo a segunda pergunta, e por que estão falando que esse seria o oitavo Papa? Foram perguntas que fizeram por mensagem no WhatsApp. Tá? Bom, eu mesmo nunca falei isso, que esse seria o último Papa ou que esse é o oitavo Papa. Isso eu nunca falei. Né? E também não sei por que surgiu isso de oitavo Papa. Agora, eu vou explicar dentro da Bíblia e do Apocalipse, pois a Bíblia tem resposta para tudo. E é uma pergunta que não quer calar. Repito, me fizeram desde o ano passado, por que esse Papa é o oitavo? Não sei por que perguntaram isso. E também por que, ou seja, esse Papa seria o último Papa? Então vamos lá, vamos à luz da Bíblia, porque tudo que eu falo, eu mostro na palavra de Deus, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Vamos para Apocalipse, capítulo 17, verso 9, 10 e 11, tá? Que diz o seguinte, estou aqui com a Bíblia na mão. Apocalipse 17, verso 9. Certo, 10 e 11. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. Então a gente já vê aqui que essa besta, que é o falso profeta, que não será político, né? Todo papa que vem, pastor, esse homem aí é o anticristo. Irmão, o anticristo ele não será religioso, ele será político. Será um homem político. Agora, o falso profeta, que a Bíblia também chama aqui em Apocalipse de segunda besta, tá? Mostra que ele será um homem religioso conhecido no mundo todo. É tanto que ele vai convencer o mundo para que o povo aceite o pacto do anticristo. Inclusive Israel será convencido disso. Porque Jesus falou, eu vim no nome do Pai, vocês me rejeitaram. Virá um no seu próprio nome e vocês vão aceitar que é o anticristo. Jesus também falou sobre isso.
E não é, mais uma vez, não é o pastor Paulo Nogueira, gente. É a Bíblia, Apocalipse, João, qualquer coisa, processo o apóstolo João, manda um ofício lá para o paraíso, se puder. Porque o que eu vou falar aqui foi João que escreveu. Só que o que ele escreveu foi Deus que revelou a Jesus. Jesus enviou um anjo e o anjo deu a João. Tá aqui, ó. Qualquer coisa, manda um ofício lá para o céu. Aqui, ó. O que que diz aqui? Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, o anjo deu a João, e agora, pelo Espírito Santo, nós estamos falando sobre esse livro, da qual nós já estudamos há mais de 40 anos. Né? Já são 82, quando eu tinha 17 anos, comecei a ter revelação sobre o Apocalipse no quartel de fuzileiros navais, ali no bairro Quintas, em Natal, né? E Deus mandando eu estudar sobre o Apocalipse, principalmente o capítulo 13, né? Fala sobre as duas bestas. E de lá até aqui a gente vem estudando Apocalipse, já tem aí 44 anos que a gente estuda Apocalipse. E para estudar esse livro a gente tem que saber um pouco de cada livro da Bíblia, um pouco de química, física, anatomia humana, angelologia de anjos, tecnologia, robótica, e tudo isso está no Apocalipse. Agora vem a inteligência artificial, que eu já gravei um vídeo aí, tá numa rádio, e já coloquei aqui falando sobre holograma, sobre videoconferência, inteligência artificial, coisas que eu já falava há muitos anos, né? E o povo achou que eu estava doido, estava maluco ou estava delirando. Bom, aqui está bem claro, tá? Aqui está bem claro que fala que é uma besta que sairá de um lugar, de uma cidade de 7 montes. De 7 montes. Tá? Tá bem claro isso aqui. E baseado no Apocalipse 17, verso 9, a cidade dos 7 montes, todo mundo aqui sabe que é Roma. Formada por 7 colinas, ou conhecido como a cidade dos 7 montes, que são os montes Capitolino, Aventino, Palatino, tá? São esses montes, Capitolino, Aventino, Palatino, Esquilino, Quirinol, Viminol e Celiano, também chamado Célio, tá? Também chamado Célio. E o falso profeta sairá justamente daqui, de Roma, tá bem claro isso aí, tá? O Apocalipse também o chama de segunda besta, sairá de Roma. Agora vem a pergunta que não quer calar, por que o oitavo? Agora acompanha comigo o raciocínio. O que eu vou falar está em História Geral. Aí vai ter que processar o livro de História Geral aqui do Rio de Janeiro, dos colégios do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Porque eu falo baseado em fatos. E contra fato não argumento. E mostra a palavra de Deus. Tá? Mostra a Bíblia. Certo? Bom, na História Geral, nós aprendemos sobre as 7 dinastias de Roma. Tá? Que são 7 tipos de governo. Aqui diz, ó. Capítulo 17 do Apocalipse, verso 9. Aqui há sentido. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Já falei. Os 7 montes que ficam em Roma. Sobre os quais a mulher está sentada. A mulher aqui está falando de uma religião. No caso aqui, quando fala de mulher, porque a Bíblia mostra, Apocalipse, tem a prostituta e tem a noiva. A prostituta, ela não tem um casamento definido. Tem várias paixões. Está falando de uma religião que adora vários deuses, que é idólatra. E a noiva tem compromisso somente com o noivo, casa somente com o noivo. A noiva é a igreja e o noivo é Jesus Cristo. Tá? Então, aqui diz, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Na época de João, 5 dinastias já tinham caído. Um existia, tá? Na época de João. Um existia. Outro ainda não é vindo. E quando é vindo, convém que dure um pouco. Então, vamos lá. Nós aprendemos sobre as 7 dinastias de Roma. Tá? 7 tipos de governo. Tá? Primeiro, foi o governo de cônsul, chamado também de consulado. O segundo governo foi triunviro, chamado de triunvirato. Foi um período em que Roma foi governada por 3 reis. 3 reis ao mesmo tempo. Tá? Então foi chamado de triunvirato, ou triunviro, porque Roma foi governada por 3 reis. Terceiro governo, decênviro, também chamado de decemvirato. Quarto governo, ditadores cruéis,
quinto governo, reis, que também é chamado de reinado, né? Foram governados por reis. Só que aqui só tinha um rei. Um morria, o outro entrava. O outro morria, o outro substituía. Geralmente era o filho que substituía, né? Quando o rei tinha filho, quem substituía era o filho ou o vice, não é? Então, reinado. Sexto governo, imperadores, tá? E aqui tem uma nota. Um dos mais cruéis foi Nero, o imperador Nero. Ele governou de 37 a 68 depois de Cristo e foi o quinto imperador. Então, podemos chamar de reinado ou império. Digo, reino do império, ou governo do império, tá? Que era imperador. E o último da dinastia foi Júlio Claudiana. Esse foi o último da dinastia dos imperadores, que também eram chamados de Césares. Nero César, entendeu? Júlio César. O próprio Jesus falou da Deus que é de Deus e a César que é de César. Quando Jesus falou isso, né, para que houvesse obediência ao governo, pagasse os impostos, mas não tivesse a mesma idolatria do governo, não. Porque Nero, o cara não era fácil, não. Não era fácil, não. Certo? E perseguiu muito a igreja. Foi um dos maiores perseguidores da igreja, que ele era psicopata também. Ele era desprovido de sentimento. Mandou matar a própria mãe, né? Certo? Então, vamos lá. E o sétimo governo, que foi Exarca de Ravenna, que foi o que menos durou. E aqui diz, ó. Aqui diz, né? E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Olha aí. Pouco tempo. Tá? Que foi o Exarca de Ravenna. Aí, vamos lá. No 11. E a besta que era e já não é também o oitavo e é dos 7 e vai à perdição. Deve ser por causa dessa palavra oitavo que alguém achou que esse Papa seria o oitavo. Não é? Mas não é que ele é o oitavo. Já teve centenas de papas de lá para cá. Certo? Então aqui está falando de dinastias. Eu estou citando a história geral, estou citando a Bíblia. Certo? Então vamos lá. Nós sabemos que esse governo agora, porque era e já não é, porque o passado era político, agora é um governo religioso, que é conhecido como regime dos papas ou regime do papado. Tá? Era e já não é. Certo? Era e já não é. Vou repetir, porque passou as 7 dinastias, que foi regime político. Hoje, ou seja, quando João escreveu, tá, ainda era regime político. Hoje já não é. E se governo religioso. Certo? Apesar de todo Papa, quando ele visita um país, ele recebe honras militares de chefe do Estado, porque ele é chefe do Estado do Vaticano. Então ele é recebido como chefe de Estado do Vaticano. Agora João tenta entender quem é essa mulher sentada sobre essa besta com 10 chifres e 7 cabeças. Eu até já falei em outros vídeos sobre os 10 chifres, em 92, segundo eu soube, no Clube de Roma, onde se resolve as maiores resoluções sobre economia, sobre reinado, sobre política no mundo. É chamado também a geografia, o chama de Clube da Itália, e ali eles se reuniram e houve uma necessidade de dividir a terra em 10 reinos. E a terra foi dividida no Clube de Roma. Reino 1, América do Norte, 2, Europa, 3, o Japão, 4, Sul da África, Austrália, 5ª, União Soviética, 6ª, América do Sul, América Central, 7º, Mundo Árabe, 8º, Norte da África, o 9, a Índia e o 10, a China. Parte desses reinos é comunista. É os pés em parte de ferro que está ali em Daniel, no capítulo 2, que ele discerniu o som de Nabucodonosor. E nós estamos vivendo esses dedos, parte comunista e parte democrata. O regime democrata é em parte de barro, né? O regime maleável e ferro é o regime comunista, que os países comunistas são chamados de países de cortina de ferro, certo? Então, aí está os 10 chifres e as 7 cabeças, que são 7 reis, que a Bíblia fala, e também 7 montes, tá? São 7 reis e também são 7 montes. E João tentou entender quem era essa mulher, da onde sairia essa besta, que é o falso profeta, esse homem religioso. E ele quis saber quem era essa mulher. Aí o anjo explicou a João, porque nem João entendeu o que ele escreveu. Eu já expliquei a mesma coisa aqui. Né? Parece até que eu estou igual papagaio, repetindo a mesma coisa. Mas eu já falei sobre isso aqui, que nem Daniel entendeu o que ele escreveu e nem João, porque era uma profecia para os nossos dias.
Você vê que Daniel morreu sem entender o que ele escreveu. Ele falou, Senhor, eu escrevi, mas não entendi. O que será o fim dessas coisas? Deus falou, fecha essas palavras e sela, não é para você não, para um povo lá na frente. Não é? Dorme, vai dormir, ou seja, você vai partir, vai vir para a glória, não é? Entendeu? Porque o crente ele não morre, o cristão ele dorme, não é? Entendeu? Então, e ali ele dormiu sem entender, passou para o Senhor, foi para a glória, foi para o céu, sem entender tudo que ele escreveu. Aí João também ficou tão perturbado com as grandezas das revelações, que ele chegou a adorar o anjo. E o anjo falou, epa João, está todo errado, eu sou conservo teu dos teus servos, adora a Deus. Eu sempre falo, né? A Deus a gente adora, as pessoas a gente ama e a comida a gente gosta. Ah, eu adoro essa comida, eu adoro fulano, adoro minha esposa, adoro meu filho, está tudo errado. Adorar somente a Deus. Mateus 4, só o teu Deus adorarás e só ele prestará culto. Adorar é prestar culto, venerar, se prostrar. E venerar, prestar culto, adorar somente a Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o anjo viu que ele estava com dúvida. E o anjo falou que ia dar a revelação. Que ele não entendeu quando viu uma mulher embriagada, vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, e embriagada com o sangue do santo e com o sangue dos testemunhos de Jesus, ele não entendeu. Não é? Ele não entendeu. Né? Que teve o período que a história já o chama de período negro, ou período das trevas. Foi um período de aproximadamente 1.300 anos, em que milhões foram mortos no tribunal da Inquisição, e mais tarde também chamado de tribunal do Santo Ofício. Né? Foi aprimorado pelo Papa Gregório IX. E as pessoas eram mortas porque eram tidos como hereges, porque discordavam da doutrina romana e concordavam com a palavra de Deus. E eram mortos. Isso aí a gente estudou também em História Geral. Eu nem era crente quando eu estudei isso no colégio Padre João Pia Marta, ali na Avenida Guanambi, lá em Fortaleza. Eu aprendi isso quando não era crente ainda, estudando no colégio Padre João Pia Marta. Né? E a História Geral está aí, não é? Entendeu? Livro de Evaldo é um dos livros que fala sobre isso, né? Do ensino médio. Então, para me processar, vai ter que processar o livro do Brasil todo, do mundo todo, porque a gente aprende isso quando está estudando História Geral. Bom, voltando aqui a Apocalipse 17, versículo 18, o anjo fala, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E quando João escreveu o Apocalipse, ele fala que essa mulher representa Roma. E até hoje, essa mulher representa Roma. E a ordem que Deus tem em relação a Roma é, retirai-vos dela, povo meu. Então eu não tenho a menor dúvida que o falso profeta, tá? Ele sairá de Roma. E aqui diz o seguinte, e vai à perdição, capítulo 17, verso 11, parte B. Em outras bíblias fala, e vai à destruição. Por que vai à destruição ou vai à perdição? Porque Cristo, quando ele voltar com a igreja arrebatada, tá? Ele vai acabar com todo o sistema idolátrico, com toda a idolatria. Diz a Bíblia que ele governará com cetro de ferro. Ele não vai tolerar idolatria, corrupção, pecado. E nessa época, a alma que pecar, essa morrerá. E nós vamos estar governando com Cristo aqui os 1000 anos. Isso é para quem crê, né? Isso é para quem crê. Tá? Eu creio tudo que está na Bíblia. Nós vamos reinar ainda na Nova Jerusalém e comandar Jerusalém de baixo, que será a capital do mundo. É por isso que se ataca tanto Israel, se ataca tanto a Jerusalém, porque Jerusalém ainda vai governar o mundo. A Bíblia diz, não é, que a lei sairá de Sião e a palavra de Jerusalém, porque tem Sião de cima e Sião de baixo. Também eu já expliquei isso em outros vídeos, tá bom? Eu já expliquei isso em outros vídeos. E o fim do falso profeta, que é o último falso profeta, está registrado em Apocalipse 19, verso 19 a 20. Aqui, ó. Justamente no final da última grande guerra mundial, que eu não sei se é a terceira ou a quarta, que é o Armagedon. Pronto, vou falar Armagedon. Quanto a essa guerra, aí depois eu vou explicar o que pode acontecer se a Rússia entrar nessa guerra. Aí a coisa vai mudar de figura. Aí já vai prefigurar Gog e Magog, mas eu vou explicar no próximo vídeo. Bom, então vamos lá. Aqui diz, capítulo 19, verso 19 em diante. E vi a besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui Jesus Cristo, cavalo branco. Branco significa vitória. Ele é vitorioso. Ele é mais que vencedor. E nós somos mais que vencedor através de Cristo. Certo? Então, o que acontece? E a besta que foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais
com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui está o final do anticristo e de o falso profeta, que será um homem religioso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.